Olá, alunos! Olá, alunas! Tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho? Nosso tópico de estudo hoje será crase. Este conteúdo eu vou dividir em duas partes. Vocês vão seguindo aí no material comigo. É um dos assuntos da língua portuguesa que mais gera dúvida, quando ou não usar a crase. É um conteúdo que é interessante dominar porque vai nos ajudar a aprimorar bastante a escrita. Primeiramente, o que é crase mesmo? Então vejam, crase é a fusão, é a junção, a união da preposição a com um desses elementos, com o artigo a, com o pronome demonstrativo a, com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, ou com o a que acompanha o pronome relativo no a qual, na expressão a qual. Vamos ver com tempo, né? Vejamos aqui comigo então. O que é crase? Então é a junção da preposição a com outro a. É a união desses dois as. Nós vamos ver que essa preposição aqui, ela vai ser exigida pela regência do verbo ou do nome. Por isso, esse conteúdo vem logo após ao estudo que fizemos de regência verbal. Vamos ver. Por exemplo, vejam esta frase. Ele foi. Quem vai, vai a algum lugar. Nós vemos que o verbo ir rege a preposição a. Quem vai, vai a. Ele foi aonde? À padaria. Em vez de eu dizer assim, ele foi à padaria, eu uno esses dois e mostro que houve a união por meio do acento grave e digo, ele foi à padaria. Uso esse a com acento grave, mostrando que houve crase, houve a fusão da preposição a com o artigo a. Vejam esse outro caso. Essa peça é igual a. O que é igual? É igual a alguma coisa. Igual a qual? A que meu primo assistiu. Então, vejam, em vez de eu escrever os dois as, eu simplesmente venho, mostro esta união, esta fusão dos dois as, usando um acento grave. Essa peça é igual a que meu primo apresentou. Vejamos outro exemplo. Eu assisti a, nós vimos que o verbo assistir rege a preposição a. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Eu assisti a aquela peça. Em vez de eu ter os dois a, o que eu mostro? A preposição, mas a de aquela, eu indico essa fusão com acento grave e digo, eu assisti aquela peça. Da mesma forma, eu me referi a, quem se refere a aquele filme. Em vez de eu ter os dois as aqui tão próximos, o que eu faço? Eu uno esses dois e indico que fiz a fusão pelo uso do acento grave. Eu me referi àquele filme. Olha esse outro. Estas são as alunas às quais eu me referia. Quem se refere a. Nós temos a preposição a aqui. Quem se refere a. E o a do as quais aqui. Em vez de colocar esses dois as junto, eu venho, indico essa fusão usando o acento grave. Essas são as alunas às quais me referia. Pessoal, então vejam, nós temos algumas condições para que ocorra a crase. A primeira delas é que deve ter um termo regente que exige a preposição a. A outra é que o termo regido tem que ser uma palavra feminina, porque aí nós vamos ter o artigo a, digamos. Então, olha o exemplo. Ele foi a. Quem vai, vai a algum lugar. Ele foi aonde? A fazenda. Então, em vez de eu colocar assim, eu venho e indico essa fusão usando ele foi
a fazenda. Coloco o acento grave para mostrar a união dos dois as. Vejam essa charge. E assim declarou o verbo: eu vos declaro craseados. A união do a com outro a. Como símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Então vejam, para indicar que houve a união de dois as, eu vou ter o acento grave. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: o acento não é para cá, não é agudo, não é para cima. Ele tem essa inclinação para a esquerda. É o acento grave, que é usado para indicar que houve a fusão de dois as, que houve então crase. Está bem? Então vamos lá. Vamos a algumas dicas que podem ajudar você bastante no uso da crase. Vejam, você vê uma frase como esta: ele foi à feira ontem. Você pensa, meu Deus, tem ou não tem crase? O que é que você vai fazer? Você vai trocar esse nome feminino que tem aqui, feira, por um nome masculino. Por exemplo, ele foi ao mercado ontem. Então, observe, se no lugar do a aparecer ao, indica que esse verbo precisa de preposição. Então, eu uso crase. Então, primeira dica, é uma diquinha básica. Se eu trocar o nome feminino por uma palavra masculina qualquer e no lugar dela, antes dela aparecer ao, usa-se crase. Então veja, ela foi à feira, ela foi ao mercado, ela foi ao circo, ela foi ao cinema, apareceu ao, usa crase. Se eu fizer essa troca e no lugar do a aparecer somente o artigo o, eu não uso crase, porque aquele verbo não rege preposição. Então, por exemplo, os jogadores visitaram a cidade. E agora, tem ou não crase? Troque por uma palavra masculina. Os jogadores visitaram o museu, visitaram o parque, visitaram o local. Se no lugar do a aparecer simplesmente o, você não vai usar crase. Primeira dica prática. Vejam esse exemplo. Acesso à rampa. Vamos fazer a troca? Acesso ao local. Ao local apareceu ao no lugar de a, tem crase. Então, deveria ter aqui a crase. Esta plaquinha está errada. Uma segunda dica, para você saber se tem crase antes desse pronome demonstrativo aquele, né? Ou aquilo. O que é que você vai fazer? Você vai trocar aquele por uma palavra apenas pelo o e vai ver se vai aparecer ao, se vai aparecer o. Vamos aos exemplos. Não forneça informações àqueles novos funcionários, corrigindo, né? Vamos ver aqui, trocando. Não forneça informações aos novos funcionários. Quem fornece, fornece a alguém. Não forneça aos. Apareceu aos, tem crase. Vamos fazer outra troca. Não conhecia aqueles garotos. Tem ou não crase? Vamos fazer a troca. Não conhecia os garotos. Apareceu os, não tem crase. Apareceu aos na troca, tem crase. Certo? E nós vamos estudar agora os casos obrigatórios de crase. Quando é que é obrigatório que se faça o uso desse acento indicador de crase? Vamos ver aí comigo. Primeiro, um caso obrigatório, quando eu tiver locuções femininas. Podem ser locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas, que tenham nomes femininos. Resumindo, locuções femininas. Vamos ver. O rapaz saiu quando? À tarde. É uma expressão feminina, locução adverbial feminina. E chegou quando? À noite. Expressões adverbiais femininas levam acento. À medida que caminhava, aproximava-se do seu destino.
À medida que, locução feminina, tem crase. Veja alguns exemplos de locuções femininas. Às pressas, à noite, às vezes, à direita, à custa de, à maneira de, à medida que, à proporção que, a queima-roupa, às cegas, às mil maravilhas. Todas essas expressões formadas por nomes femininos obrigatoriamente vão ter crase. Olha o exemplo. Antes de construir as margens da rodovia, consulte o DENIT. Vamos corrigir? Antes de construir onde? As margens da rodovia. Expressão adverbial feminina deveria ter crase. Outro caso obrigatório de crase. Pessoal, nós vamos unir as letras B e G da sua apostila e do seu livro. Quando é que eu vou usar obrigatoriamente crase? Nas indicações de horas. E na letra G fala assim, antes de horas certas, exatas. Ok, nas indicações de horas. Vejamos os exemplos. Saímos de casa às 10 horas e 10 minutos. Antes de horas, eu uso crase. O show será das 19 às 21 horas. Antes de hora, tem crase. Há uma dica que é o seguinte, eu não uso crase antes de numeral, a não ser que esse numeral indique horas. Certo? Veja aqui comigo. Funcionamos das 8h30 às 18h. Bárbara, mas você não acabou de falar que antes de horas tem crase? Ok, qual que é o problema aqui? É que usou um acento agudo. O acento deve ser um acento grave, inclinado para a esquerda. Olha esse outro. Precisamos de vendedor, homem de 18 a 27 anos. Não tem crase. Lembram-se, acabei de falar. Não se usa crase antes de numeral, a não ser que esse numeral indique horas. Não são horas, não tem crase. Outro caso obrigatório. Pessoal, quando eu tiver as expressões a moda de, a maneira de, mesmo que esse a moda de, a maneira de esteja oculto. Olha o exemplo. Ele fez um gol à moda de Pelé. Em vez de eu dizer a moda de Pelé, eu posso dizer simplesmente, ele fez um gol a Pelé. É um dos casos em que eu uso crase antes de palavra masculina. É porque eu tenho subentendida aqui a expressão a moda de. Olha esse exemplo. Frango a passarinho. Tá certa essa crase? Está certa sim. Frango à moda, passarinho. Correto o uso aqui na crase desse produto. Vamos ver mais um caso, pessoal. Quando é que eu uso crase? Antes da palavra distância, quando ela vier especificada. Olha o exemplo. Eu estava à distância de 10 metros. Se eu especificar a distância, crase obrigatória. Se a distância não estiver especificada, eu não uso crase. Por exemplo, fiz vários cursos à distância. Não tem crase. Por que não? Porque eu não especifiquei a distância. Outro caso obrigatório, letra E. Quando a palavra casa vier acompanhada de qualquer qualificativo ou não designar lar, domicílio. Por exemplo, sempre foi a casa da avó materna. A casa, palavra casa está especificada, casa da avó materna, uso obrigatório da crase. Faremos uma visita à Casa da Moeda. A palavra casa está especificada, portanto, eu vou usar crase. Ok? Vamos marcar aqui isto. Outro caso obrigatório de crase, letra F, antes de nomes de lugares que aceitam artigo. Aqui vem uma dica bem legal. Vamos ver aqui. Então, vamos pensar. Nomes de lugares, topônimos. Quando é que eu vou usar a crase? Vamos ver a frase. Ano que vem, eu e a minha irmã iremos à Alemanha.
Quando nós tivermos topônimos, olha a dica que eu vou dar para vocês. Nós vamos fazer mentalmente a volta. Fala assim, fui à Bahia. Voltei da Bahia. Se eu fizer a volta e no lugar do A aparecer da, tem crase. Se eu fizer a volta e no lugar do A aparecer de, não tem crase. Olha, fui a Campinas, voltei de Campinas. Recite os versinhos comigo. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Então, vejamos aqui comigo. Vamos praticar. Ano que vem, eu e minha irmã iremos à Alemanha. Vamos fazer a volta? Volto da Alemanha. Se vou a, volto da, crase a. Vamos ver esse outro. Iremos a Uberaba. Tem ou não crase? Vamos pensar a volta. Volto de Uberaba. Ah, se ficar de, não tem crase. Vamos pensar a outra. Eu e minha irmã iremos à Bahia. Vamos fazer a volta? Volto da Bahia. Da, o que acontece? Tem crase. Se vou a, volto da, crase a. Iremos a Patrocínio. Volto de Patrocínio. De, não tem crase. Ok? Vamos chegar para cá. Iremos à França. Vamos fazer a volta. Volto da França. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Entendido, pessoal? Então, quando houver nomes de lugares, basta vocês fazerem a volta e checarem se é aceito o artigo ou não. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Um detalhe importante. Vamos lá, preste atenção. Fui a Curitiba visitar meus avós. Vamos fazer a volta então. Volto de Curitiba. Não tem crase. Agora um detalhe. Se o topônimo, o nome de lugar, vier determinado, aí já vai mudar de situação. Se vier determinado, vai ter crase. Então, vejam. Fui a Curitiba de Dalton Trevisan. Curitiba está determinado, tem crase. Até se eu fizer a volta vai dar certo. Volto da Curitiba de Dalton Trevisan. Fui a encantadora Curitiba. Observe, se o nome da cidade vier determinado, vier caracterizado, tem crase. Está bem? É um detalhezinho para ficarmos atentos a ele. Bem-vindo à Cidade das Flores. Veja, Cidade das Flores está determinado, portanto, deve haver crase. Ok, pessoal? E 3 casos facultativos de crase. Que é facultativo? Posso ou não usar. São apenas 3, vamos a eles. Primeiro deles, eu posso ou não usar crase antes de pronomes possessivos femininos. Anotem comigo. Quais serão os pronomes possessivos femininos que indicam posse? Minha, minha, tua, tua, sua, suas, nossa, vossa, suas e seus plurais. Então, antes desses pronomes possessivos femininos, eu posso ou não usar a crase. Olha o exemplo. Seria bom se ele se adaptasse à nossa rotina. A nossa, antes de pronome possessivo feminino. Posso ou não usar crase. As duas formas estão corretas. Olha outra. Antes de nomes próprios femininos. Nomes próprios, nomes de pessoas. Uso ou não crase. Por exemplo, declarou-se. Quem se declara a alguém. Declarou-se a quem? A Maria. Como é nome próprio feminino, nome de pessoa, eu posso ou não usar crase, está correto. Devemos muito a Joana d'Arc. Quem deve muito a alguém. A quem? A Joana d'Arc. Como é nome de pessoa, é optativo. Eu posso ou não usar a crase que vai ficar correto. Terceiro caso optativo
indicativo facultativo de crase, depois da preposição até. Por exemplo, caminhou até a praia, com ou sem crase. As duas formas estão corretas. Fácil, né, pessoal? Com um pouquinho de estudo, nós vamos gravar essas regras. É isso, e vamos praticar. Um beijo, até mais, pessoal!